Deuteronômio 6,4 tem sido amplamente comentado pelas pessoas. O texto, na realidade, ele diz: Shema Israel, escuta, ó Israel. Deus disse. Escuta é mais do que simplesmente ouvir, é prestar atenção. Então Deus ele está instando ali para o povo prestar atenção em quê? Aí o texto prossegue: Jeová Eloheinu, Jeová o nosso Deus, Jeová Echad, Jeová um só. Aqui a palavra Echad não pode ser traduzida único, porque aqui é um numeral um. Então a ideia que está presente aqui é Jeová o nosso Deus é um só. Por que que Deus diria isso? Por que que ele iria dizer, ó, eu sou um, viu? Presta atenção, escute. Porque nas nações daquela época, inclusive no Egito, que era então potência mundial dominante na época que esse texto foi escrito, eles adoravam panteões de deuses. No Egito eles tinham trindades, várias trindades. O Egito tinha a trindade Osíris, Ísis e Horus. Mas Deus orientou e continuou dizendo, né, logo após falar Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Eu falo Yehová porque em várias passagens no Leningradenses, no Códice de Leningrado, em mais de 200 ocorrências o nome é vocalizado com as vogais Sheva Roland Kamatz, que não são as vogais de Adonai coisa nenhuma. Até porque o Adonai começa com Hatef Patá e aqui começa com um E. Ó, né? Yehová. Em várias passagens. Se você clicar, inclusive, nessa passagem aqui, nesse site Bible Hub, você vai ver que ele vai mostrar o próprio léxico, o dicionário ali de Tyre. De Tyre não, é o Brown Driver Briggs, mas vai aparecer o primeiro na lista. Aqui, ao clicar na palavra, você vai ver que o primeiro dicionário é a concordância de Strong, que tem as vogais E ou A, e diz que é para a fonética dessa passagem, dessa palavra ser Yehová. Jamais Yavé, jamais Yahu, que não existe isso no texto hebraico, nenhuma vocalização do tetragrama para se ler Yahweh, ou Javé, ou Yahu, jamais, e sim Yehová. Então, logo após Deus dizer, olha, escuta Israel, eu sou um, não sou três, não sou quatro, não sou dois. Aqui não é único, porque o único é Yahid. Colocar Yahid em hebraico é a ideia, se Deus quisesse ter dito ali, se ele tivesse transmitido a ideia de que ele era o Deus único. Mas a ideia não é essa. Ele transmitiu a ideia de que ele é um só, ou seja, ele estava mostrando ali que ele não era uma tríade, que ele não era uma díade, que ele não era um panteão, ele era um ser único. Será que o contexto imediato apoia isso? Sim, porque o texto fala Ve'ahavta et Yehová Eloheicha, e tens de amar a Jeová teu Deus, aqui Eloheicha, teu Deus, o sufixo teu aqui é no singular, mostrando que ele é um Deus só. Bekol levavecha, de todo o teu coração, o bekol nafshecha, e de toda a tua alma, o bekol meodecha, e com toda a tua força vital, vehayu hadevarim haele asher anochim etzavecha yom, e estas palavras que hoje te ordeno, a levavecha, devem estar sobre o teu coração. E aí o texto prossegue, e quando chega numa certa parte, no versículo 10 diz assim, Verhayar ki yeviacha Yehová, e terá de acontecer que quando Jeová te fizer entrar, né, Jeová teu Deus, Elohecha, El Haaretz, na terra, Sher Nishba Lavotecha, que ele jurou aos vossos antepassados, Le Avraham, Le Yitzhak, Le Yaakov, para Abraão, Isaac e Jacó, Latet, Lach, para dar a você Arim Gedolote, cidades grandes, Vetovot boas, Esher Lo, Vanita, que não construístes. Aí ele vai falando, né? E aí quando chega mais à frente, ele fala, Ishamelecha, lembra-te, né? Pentishka, a fim de que você não esqueças, ou guarda para que não te esqueças, Et Yehová Asher, que Jeová foi quem, Hotzi Achá, te fez sair, Meretz Mitzrayim, da terra do Egito, Mibeita Avadim, da casa dos escravos, Et Yehová Elohecha Tira, é a Jeová teu Deus que deves temer, Veototavod, e é somente a ele que deves adorar. Aqui Jesus citou isso.
quando falou para Satanás, vai de Satanás, porque é Jeová que deves adorar, é somente a ele. Aqui enfatiza o Otoi, é ele. Ou seja, aqui a ideia é somente ele, Tavod, adorarás. Então não é para adorar Jesus, é para adorar somente a Jeová. Jesus, quando falou para Satanás, vai-te Satanás, né, lá na tentação, pois está escrito, Jesus citava aqui, Et Yehová Elohecha, é Jeová teu Deus, tirá, que deveis temer, Veotô, e somente a ele Tavod. O Bishemô, e no seu nome Tishavea, deveis jurar. Aqui no seu nome no singular. Aí o 14, Lo telekona acharei, não deveis andar atrás, Elohim acherim, de outros deuses, me Eloheha amin, dentre os deuses dos povos, Asher sevivoteichem, que há ao vosso redor. Aí olha o ponto alto, gente. Esse aqui é o contexto de Deuteronômio 6,4, quando diz, escuta, Jeová nosso Deus é um só, ou Yehová Eloheinu, Yehová Echad. O 15 diz que Elcaná Yehová. Aí diz porque um Deus ciumento ou que exige devoção exclusiva é Jeová. Aqui tem um ponto interessante aqui. Por que não usa Elohim aqui e usa ele? Elohim é um plural majestático. Aqui, o Criador, parece que o texto foi projetado de uma maneira que transmite a ideia de que ele é um Deus único e que ele é um ciúme muito grande para essa unicidade, essa singularidade dele. Ele não é três pessoas, ele não é duas. Por isso que aqui fala que Elcaná, porque é um Deus ciumento. A ideia de um Deus está presente aqui, porque é anartro, substantivo anartro, né? E aí mostra que ele é ciumento, mostrando que ele é único. Então aqui não diz, não tem como você coadunar com a ideia de que ele é um Deus trino e que ele pede unidade na adoração ou a exclusividade se ele era um Deus trino. Como é que ele ia pedir, dizendo que Elcaná, porque Jeová é um Deus ciumento, um Deus que exige devoção exclusiva, que é o sentido da palavra hebraica Caná, e Yehová Elohecha, Jeová teu Deus. Então, como é que um Deus que fosse uma tríade fantasiosa ensinada pela Igreja Católica, como é que ele ia pedir uma exclusividade, porque ele é ciumento, só ele quer ser adorado? Ele não ia dizer isso, porque ele não seria uma exclusividade. Ele seria um Deus trino, portanto, ele ia pedir uma adoração para cada uma das suas supostas partes da sua trindade fantasiosa, né? Que não é o caso. O texto fala que Elcaná e Jeová, porque Jeová é um Deus ciumento ou que exige devoção exclusiva. Tá? E ele fala que caso não se fizesse isso, a ira dele iria se acender, Pen Yeheref af Jeová, a fim de que não se acenda a ira de Jeová Elohechabach, o teu Deus contra ti. Vehishme decha, e vos elimine, né? Ou seja, destrua vocês alpnei hadama, de sobre a superfície do solo. Então é muito importante essa passagem, né? E aí mostra que não deveria colocar ele à prova. E enfim, o texto ele todo indica que Deus é um ser exclusivamente único. Ele é um Deus, não é um trio, não é uma trindade, mas ele é uma pessoa espiritual, assim como há corpos físicos, há corpos espirituais, e ele exige devoção exclusiva. Então a ideia de que Deus é um ser, e que Deuteronômio 6,4, quando diz que ele é um Deus é um, Jeová, nosso Deus é um. Aqui alguns falam esse um aí é uma unidade composta, isso não é verdade. A palavra errad, significa igual no numeral no nosso idioma português. Se você fala obviamente que não tem como transmitir a ideia de vários. Tanto é que é um numeral, assim como quando nós contamos de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5. O é e ponto final. Não adianta trinitários tentarem desviar, destoar do que Deus está dizendo. Deus está dizendo, escuta Israel, Shema Israel. Aqui está dando a entender que tem que prestar mais atenção do que o normal. E aí fala, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Jeová nosso Deus, Jeová é um. O pronome não, o verbo ser, né? É um. O nunca aparece no presente em hebraico, né? O verbo ser. Então aqui a gente tem que acrescentar é um. E a ideia de é um só também está presente de modo elíptico. A ideia ele é um só. É essa a ideia aqui.
Não tem como você colocar ele é um único aqui, porque o único seria Yahid. Yahid. Deus não quis dizer ali que ele é único. É lógico que ele é único, mas ele não quis dizer isso aqui. Ele quis dizer que ele é um só. A ideia é essa. Tanto é que a maioria das versões vertem esse texto como o Senhor nosso Deus é um só. É essa a ideia presente no texto hebraico, de quem conhece hebraico clássico sabe disso. Então, é como se Deus estivesse alertando eles, ó, escutem, gente, olha, cuidado. O Egito tem vários deuses, mas eu sou um. Eu sou um só, não sou três, uma trindade, não sou quatro, não sou dois, uma díade, né? E aí o povo deveria escutar. Shema é esse sentido. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender Deuteronômio 6,4.